Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, boas-vindas a todos vocês que hoje vieram presencialmente participar da missa. Muita gente, talvez pela primeira vez, ainda há bancos naquele lado de lá, então livres, se alguém quiser ir sentar-se, tem vaga naquele lado de lá. Nós estamos no tempo das eleições e quando chega essa época, aparecem também as chamadas pesquisas de intenção ou pesquisas de opinião. Os institutos vão às ruas, fazem perguntas às pessoas, recolhem respostas, depois eles medem, aprovação, rejeição, intenção de voto. E de tempos em tempos nós somos surpreendidos por números. A gente começa a ver quem subiu, quem perdeu opinião, votos, quem ficou mais conhecido, quem está mais rejeitado. E a política contemporânea, ela vive muito dessas pesquisas, porque ela quer saber muito o que as pessoas estão pensando sobre esse ou aquele candidato. Curiosamente, o Evangelho de hoje começa com uma pesquisa de opinião. Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Dizem a respeito do Filho do Homem. E o que os discípulos vão responder para Jesus é fruto dessa, digamos, pesquisa de opinião, e apresenta o resultado para Jesus. Olha, tem quem diga que o Senhor é João Batista, tem quem diga que é Elias, alguns arriscam dizer que é Jeremias ou algum outro profeta. E isso é o que o povo está dizendo. Até aqui, de fato, é uma pesquisa que Jesus quis fazer. Mas ele não vai parar aí. Ele, de repente, faz uma pergunta direta aos seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui vocês percebem, houve uma mudança total na forma como se perguntava. Porque a pesquisa de opinião pergunta sempre a respeito do que os outros pensam. O próprio... a pessoa que está fazendo a pesquisa, ela não é perguntada. São os outros.
Quando Jesus pergunta, ele pergunta o que eu penso, não o que os outros pensam. A pesquisa, ela vai medir tendência, mas Jesus pede uma tomada de posição. Tá, diante de tudo isso que estão dizendo a meu respeito, quem você acha que eu sou? A pesquisa permite, por exemplo, que eu seja um no meio dos outros. A minha opinião foi apenas uma no meio de tantos outros que foram entrevistados. Mas Jesus, ele se coloca diante de mim e diante de você e pergunta: para você, para a sua vida, quem eu sou? E é por isso que quando nós rezamos o credo, que vamos rezar logo daqui a pouco, a gente não diz assim, cremos em Deus Pai. É claro que cremos. A gente diz, creio, em primeira pessoa. Eu tenho que responder à fé, em primeiro lugar, pessoalmente. Eu não posso dar conta da fé do outro. O que eu vou saber é que na hora que eu estiver rezando o credo, do meu lado tem alguém dizendo também creio. E do outro lado tem alguém também dizendo creio. Então nós cremos. Mas cada um, quando responde a fé, responde em primeira pessoa. Creio. E Jesus não está somente perguntando, o que estão dizendo a meu respeito. É quase como se ele estivesse diante de nós e dizendo assim, olha, depois de tudo que você já passou na vida, depois de tudo que você já ouviu, depois de tudo que você já experimentou, depois de tantos anos com fé, quem eu sou para você? Essa é a pergunta de hoje que Jesus está fazendo. E vocês vocês podem imaginar que essa pergunta não é tão fácil de responder. É claro que durante uma parte da nossa vida nós aprendemos, a catequese nos ensinou, os mais antigos vão lembrar que quando essa pergunta aparecia naquele catecismo de perguntas e respostas, a gente responde, quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus feito homem. Ótimo! Mas isso era a resposta que a gente dava com os lábios e com a inteligência. Mas Jesus, ele quer saber muito mais do que isso. Ele quer saber se essa resposta que eu dou com os lábios, ela toca diretamente a minha vida, as minhas escolhas. No fundo, Jesus está querendo saber qual é o espaço que eu ocupo na sua vida. Porque vejam só, uma coisa é saber quem Jesus é. Outra coisa é permitir que aquilo que ele é tenha consequências para a minha vida. Por exemplo, eu posso chamar a Jesus de meu Senhor, meu Deus, e não permitir que ele governe a minha vida. Eu posso dizer isso com os lábios, mas a minha vida pode não ser orientada por ele. Eu posso, por exemplo, proclamar que Jesus é o Salvador da minha vida, mas na verdade no dia a dia eu conto mesmo com dinheiro me salvando. Eu posso dizer que Jesus é o caminho que eu busco seguir, mas eu tenho continuamente feito escolhas que mostram que eu estou longe do caminho que é Jesus. Mas vamos lá, Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Cristo em grego e Messias em hebraico quer dizer o enviado de Deus, o ungido de Deus. Então Jesus é aquele que Israel impressionante. Logo depois que Pedro responde corretamente, Jesus diz assim, parabéns Pedro, mas atenção, quem revelou isso a você não foram os homens,
mas foi o meu Pai que está no céu. O que isso significa? O que faz Simão Pedro dizer essa síntese da fé sobre Jesus não é a capacidade teológica de Pedro. Vocês sabem, Pedro era pescador, era um homem simples, não tinha muito estudo. Não esqueçam que logo depois dessa cena, Pedro será chamado de Satanás por Jesus. É porque ele pensa segundo os homens. Então, na hora que Pedro diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, Jesus diz, atenção Pedro, você disse isso iluminado por meu Pai. Quer dizer, a fé é um dom de Deus. Aquilo que Pedro disse não foi fruto da sua especulação, não foi fruto dos, digamos nós aqui, né, dos filmes que nós assistimos, das tantas vezes que lemos o Evangelho, não foi fruto porque eu acompanho aquela série muito legal chamada The Chosen, então eu entendo quem é Jesus. Não. A resposta de Pedro é fruto da graça. A graça divina que visitou a inteligência de Pedro. Então vejam, isso aqui é muito importante, mas muito mesmo. A igreja, desde lá, desde o início, ela não está fundamentada no talento de alguém. Ah, nossa, é maravilhoso. Não é o talento de um homem. Mas, por exemplo, é bonito a gente saber que desde o início a igreja é guiada por alguém que Deus escolheu, não tanto pela inteligência, mas pela capacidade de dizer a fé, de professar a fé. Deus escolheu aquele sujeito limitado, que era Pedro, para nele abrir uma fissura na inteligência e ali manifestar a sabedoria. Bonito, né? Como São Paulo vai fazer essa homenagem, né? Ó profundidade de riqueza da sabedoria e da ciência de Deus. A ciência de Deus que é muito mais do que simplesmente o uso da nossa inteligência. Então vejam só, a partir dali acontece algo extraordinário. Depois que Pedro diz quem Jesus é, Jesus diz quem Pedro é. Olha aqui. Jesus diz, tu és o Cristo. E depois Jesus diz, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma das cenas mais lindas do Evangelho. Tu és o Cristo. Tá bom, Pedro? Você acertou. Agora eu digo quem você é. Tu és Pedro. Sabe o que isso significa? Quando nós descobrimos quem é Jesus, nós também começamos a descobrir quem nós somos. Não existe nenhum caminho para a gente descobrir a verdade da nossa identidade que não seja a de reconhecer em Jesus aquilo que Ele é. Quanto mais a gente reconhece Jesus, mais também nós nos reconhecemos. Porque a fé, ela não nos afasta de nós mesmos. Ao contrário, ela revela a nossa identidade mais profunda, sobretudo a nossa missão. Por isso que independentemente de quem somos, do pecado que carregamos, da identidade que temos, para nós o mais importante é conhecer e reconhecer a Jesus e deixar que Jesus nos reconheça. E aí acontece, né, a última parte em que Pedro recebe de Jesus as chaves. A história das chaves, né? A imagem de São Pedro tem uma chave na mão. Quem ajuda a gente a entender isso é a primeira leitura. A primeira leitura de hoje, Isaías fala de Eliacim, aquele que receberá a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Fechará e ninguém poderá abrir.
O símbolo da chave na Bíblia representa a autoridade, mas sobretudo representa responsabilidade. Quem recebe uma chave, recebe o dever de cuidar daquela casa. Quando a gente adquire uma casa e entregam para a gente a chave, estamos dizendo, a partir de agora, você cuida desse lugar. Você é o cuidador desse lugar. Você passa a ter a responsabilidade sobre aquela casa. Quando Jesus entrega, ele não está dando a Pedro um diploma de privilégio para dominar. Não, ele entrega a Pedro a chave dizendo, Pedro, você agora, e a partir de agora, tem a responsabilidade de servir, de cuidar da casa. E aqui tem uma palavra muito importante para toda a igreja, que vai desde o Papa até um fiel leigo que exerce seu ministério. Toda autoridade cristã, ela é legítima quando ela se transforma em serviço. Vocês sabem como é que o Papa assina? O Papa coloca lá, Papa, o nome dele embaixo, servo dos servos de Deus. Porque a chave que Jesus entregou é a do serviço, a do cuidado, da responsabilidade na família, na comunidade, na igreja também. Quem recebeu uma chave, recebeu sobretudo a responsabilidade de abrir portas e nunca fechá-las arbitrariamente. Recebeu a chave para aproximar as pessoas de Deus e não expulsá-las. E aqui essa palavra se encontra de uma maneira muito bonita com aquilo que hoje a igreja no Brasil nos convida a celebrar nesse mês vocacional. Hoje é o dia da vocação para os ministérios e os serviços na comunidade. De alguma forma a gente pode dizer, que do mesmo jeito que Jesus entregou a Pedro a chave, cada batizado recebe um tipo de chave. A chave que seja a da sua capacidade, do seu talento, da sua disponibilidade. Por exemplo, há muitos fiéis leigos que receberam a chave do ministério da palavra, os catequistas, que anunciam o Evangelho. Tem gente que recebeu de Jesus a chave para visitar os enfermos. Vai lá, abre essa pessoa para Deus, visita ela. Tem quem recebeu a chave para cantar, para louvar a Deus. Pronto, essa é a sua chave. Jesus entregou essa chave. Tem gente que recebeu para acolher, para servir o altar, para distribuir a Eucaristia, para cuidar dos pobres, para organizar a comunidade. Tem gente que recebeu chave para ficar no silêncio da oração. E aí a pergunta é, que chave, meu irmão, minha irmã, Deus entregou nas suas mãos por causa do seu batismo? Qual foi a chave que ele lhe deu? Lembre-se, depois da resposta de Pedro, Jesus sempre entrega uma responsabilidade. É como se ele dissesse, Pedro, agora que você sabe quem eu sou, arregace as mantas e comece a sua missão. E é por isso que São Paulo também na segunda leitura termina contemplando admirado o mistério de Deus. O que São Paulo diz? Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Vamos repetir juntos? Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E talvez aí esteja o sentido da vocação cristã. Tudo vem de Deus, a fé também vem, a missão vem de Deus. Tudo é sustentado por Deus e tudo deve voltar para Deus em forma de serviço. Que hoje nós possamos dizer, como Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas que essa nossa profissão de fé não fique apenas nos nossos lábios, que ela se transforme também em disponibilidade,
em ministério, em serviço, em cuidado pelos irmãos. Porque, meus irmãos, a fé que reconhece quem é Jesus, um dia acaba descobrindo também qual é a sua missão. E talvez a melhor maneira de dizer quem Jesus é, seja com a nossa própria vida colocada a serviço do povo de Deus. Obrigado aos tantos leigos e leigas, ministros e ministras, que hoje, entendendo a força do seu batismo, emprestam a sua vida, a sua inteligência e seu tempo para servirem a Deus, a sua igreja e aos irmãos e irmãs. Amém. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus